Tomás, eu sou da Escola José Joaquim. Hoje estamos apresentando um trabalho da disciplina Sociologia, do professor Genilson Costa. É um trabalho, uma curta-metragem, sobre a educação inclusiva. E a nossa entrevistada é a professora Elione Macedo. Bom, é uma satisfação muito grande para mim, Milena, estar participando desse trabalho com vocês. Como ela falou, meu nome é Elione Macedo, eu sou professora do AE, aqui da nossa escola, da Sala de Recursos Multifuncionais. Há 25 anos eu trabalho com educação. Eu tenho uma vasta experiência com alfabetização, mas como eu sou pedagoga e tenho especialização em psicopedagogia, então eu consegui reunir muito ao agradável. Então hoje eu sou professora do AE e para mim é uma coisa das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque quando você trabalha com a educação inclusiva, a primeira coisa que você tem que pensar aos olhos do Estatuto, aos olhos da LDB, que está na LDB, a questão da educação inclusiva, no artigo 51 da LDB, que é para ter o direito de matricular no ensino regular e ter acesso à sala de educação especial. Então, para nós professores de educação inclusiva, o primeiro ponto é esse, é ver um aluno de outra família como se fosse o nosso filho. Se o nosso filho tivesse uma necessidade especial, o que nós poderíamos fazer para melhorar a vida dessa criança? Essa é uma das primeiras coisas que eu levo em consideração. Porque nós sabemos que a questão da educação inclusiva vem muito pelo ritmo individual da criança. E nós vemos, Helena, que no Brasil nós estamos ainda a passos de tartaruga nessa questão da educação inclusiva. Bom, professora Elione, para você, o que é educação inclusiva? Muito bem, a educação inclusiva não é a integração do aluno no ensino regular, é a inserção total desse aluno, porque a integração é uma coisa parcial. E quando você fala da questão de inserção, ele está devidamente inserido para ter as mesmas condições que os alunos do ensino regular têm, e esse aluno da necessidade especial também. Então, de acordo com essas especificidades que ele tem, o problema que ele apresenta, então qual é o nosso empenho? É oportunizar o mesmo, condições para que ele se desenvolva fisicamente, emocionalmente, principalmente emocionalmente, porque tem um estudioso Henri Valon que ele diz que a emoção existe mesmo que a criança só pisque. Então, se a criança não fala, mas se a criança se expressar por um piscar de olhos, essa criança, ela está tendo emoção. Então, e tudo isso vai partir de quê? Do professor, no momento que ele está inserido em sala de aula. Bom, professor, como criar na escola e na comunidade uma cultura inclusiva? Bom, para nós criarmos uma cultura inclusiva da escola e da comunidade, então nós vamos ter que chamar os pais dos alunos da escola, a comunidade da escola. Nós temos que mostrar essas pessoas através de palestras, através de trabalhos desenvolvidos, como é o trabalho realizado na sala do AE, e também, principalmente, a importância de um aluno que apresenta um quadro de necessidade especial, para que esse pai tenha um interesse, principalmente, de procurar um apoio especializado para o mesmo. Nós temos uma realidade aqui no nosso colégio mesmo, de pais de alunos, que nós sabemos que apresentam uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo uma hipótese de uma necessidade especial, mas muitos se esquivam até com vergonha do filho ter uma necessidade especial, desse filho ser apontado até como bullying. Então, a nossa questão é essa, trabalharmos com os pais, mostrarmos a necessidade de procura de um apoio mais especializado, porque quando as professoras detectam determinado problema, se um aluno está com dificuldade de aprendizagem, digamos, está no terceiro ano, que até o terceiro ano a criança pode ser alfabetizada, mas se está no terceiro ano e está com dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita, então é um ponto para nós já começarmos a observar essa criança, e daí é que eles são encaminhados para a sala de recursos multifuncionais. A partir disso é que eu convido os pais, nos reunimos com a coordenação do colégio, a direção e o próprio pai, para criarmos nele essa cultura de procura, de importância nessa questão, dessa dificuldade. E é difícil, viu? Nós temos até casos de alunos que pediram transferência, porque nós detectamos isso, nós realizamos as provas piagetianas, que são provas
que nós fazemos para ver como é que está o grau de intelectual de cada criança. Vimos a necessidade, mas como eu disse antes, muitos pais se esquivam, como eu disse, por vergonha, por desconhecer e também pela falta da questão cultural. Então é isso que nós estamos tentando introduzir na nossa escola. A sala de recursos existe há pouco tempo na nossa escola, já há 2 anos que vem, os pais estão se interessando mais para procurar, porque a partir do momento que nós recebemos esse aluno e vemos que ele tem uma hipótese de necessidade especial, então nós trabalhamos com os pais, com a psicóloga que atende aqui no CRAS, que ela tem, inclusive ela até já veio do colégio, que a partir dela é que ela encaminha para o neuro, porque nós trabalhamos por hipótese, eu sou psicopedagoga, eu trabalho só por hipótese. Quem vai dar um real laudo dessa criança é o neuro. Professora Leon, gostaria que você falasse um pouco sobre a avaliação do aluno com deficiência. Muito bom você falar sobre esse ponto, porque até o momento a questão da avaliação de aluno com deficiência é essa que vem a passos lentos mesmo, certo? Nós estamos introduzindo aos poucos essa questão, nós procuramos na DIREG, que é o setor que dá assistência à nossa escola, o coordenador do AE, para falar sobre isso, não tanto no sentido dos alunos dos anos iniciais, porque dos alunos dos anos iniciais e até do ensino regular, eles são, a avaliação é diagnóstica, certo? Então, se essa criança apresentar um nível de desenvolvimento hoje, mas de acordo com o seu ritmo, que eu disse a vocês no início, acho que eu falei sobre isso, que cada um tem o seu ritmo próprio, nós temos o nosso ritmo próprio, né? Nós aprendemos, no nosso caso, nós aprendemos a cozinhar de uma certa forma, tem pessoas que já cozinham mais de outra forma, não é isso? Então, na aprendizagem é do mesmo jeito. Então, é a partir desse momento que a gente vê que aquela criança não está desenvolvendo tanto quanto deveria, mas ela vai ter todo o tempo, digamos. A criança chega do 1º ao 5º ano, ela tem do 1º ao 5º ano para ela desenvolver os pontos pertinentes à série dela. Se ela não conseguir no 1º ano, mas ela tem o 2º ano para dar continuidade, ela tem o 3º ano, aí você poderia também me questionar essa questão, que isso é um ponto que eu fico sempre pensando nisso e sempre cobrando da questão da DIREG, até da Secretaria da Educação. Como nós vamos avaliar essa criança quando ela vai para o 6º ano? Porque a partir do 1º ano ao 5º ano, nós temos o diagnóstico, né? Mas nós temos só um professor. E determinadas escolas têm um cuidador, como é a questão da rede municipal de ensino. No estado não tem. Já tem rumores que nós vamos receber cuidadores da rede estadual, mas até o momento não. Na rede municipal tem. Por isso que a demanda da nossa escola é baixa. Eu tenho só 3 alunos aqui com laudo médico, certo? Com laudo de hiperatividade. Dos alunos que são atendidos à tarde, nós temos laudo de esquizofrenia, nós temos de transtorno obsessivo compulsivo. Só que são casos muito leves e temos hipóteses de autismo, mas aí nós estamos esperando a questão dos pais tomar a frente disso, porque enquanto educador nós não podemos sair da nossa sala e no CRAS, digamos, procurar uma psicóloga, não. Isso aí é o pai ou os responsáveis que vão fazer isso. Então, quando cada um fizer a sua parte para resolver isso, vai melhorando muito. Porque nós, como eu disse a vocês, que tem alunos que não têm laudo, essas crianças vão sendo reprovadas, até o 3º ano passa automaticamente, né? Como acho que vocês sabem disso, que vocês passaram por esse processo. Então, o 3º ano passa. 4 anos já tem a questão das notas. E 5º ano também. Então, é o caso de uma aluna que pode ter, no caso, transtorno obsessivo compulsivo, mas ela está com notas. E o sistema fica muito aquém disso, viu? Por quê? Hoje, na rede estadual de ensino, as notas já são tudo online, né? Como vocês mesmos podem pesquisar as notas de vocês. Ok. Então, na questão da educação especial, nós não temos esse espaço. Pronto, nós temos o caso dessa aluna, que ela está com notas, porque ela tem que ter o diagnóstico para ela seguir, quando ela chegar no 6º ano, os professores vão cobrar. E o desenvolvimento dela não está acompanhando os demais. Então ela tem que ter diagnóstico. Mas no próprio sistema não tem esse espaço voltado para colocar esse diagnóstico dela. Então é uma cobrança que nós estamos trabalhando em cima disso. Se é o nosso caso, são casos leves. Mas na rede municipal de ensino nós temos casos de necessidade mais elevadas. Então nós questionamos. Então quando essas
Se chegar um aluno com necessidade especial e não conseguir atingir os objetivos propostos, aí a LDB já dá um respaldo também nisso. Não dá muito claro, mas tem a questão da terminalidade. Se a criança chega no 9º ano e não conseguir adquirir os conhecimentos necessários, então tem documento da terminalidade e ela encerra por ali. Só que aí ela vai ter que ser encaminhada para uma outra entidade que vai trabalhar diretamente esses pontos pertinentes para o desenvolvimento dela. Bom, você acredita que a inclusão pode contribuir para diminuir o preconceito? Com certeza. Por quê? Acredito que sim, porque quando você começa a trabalhar a inclusão na sala de aula, já a partir do ensino infantil, que também tem essa questão da inclusão, que a criança já vem no ensino infantil, então nós vamos conseguindo formar uma nova cultura, que vai bater de frente com a cultura dos pais, né? Mas se nós cruzarmos as nossas mãos, eles vão continuar do jeito que eles vêm desde então, né? Só com conhecimento adquirido em casa. Mas eu acredito muito no saber elaborar, na questão do professor motivar, como eu falei antes, lembro da questão da criança que não queria pegar e terminou até casando com uma pessoa, lembra dessa história? Mas eu consegui, viu, na época, era uma festa junina, eu consegui fazer com que ele pegasse na mão da menina. Então eu fico arrepiada quando eu lembro disso. Eu consegui porque já era propósito meu, indiferente do que ele foi aprendendo em casa. Mas eu consegui ele dançar e tinha que segurar a mão da menina. Né? Deus operou essa maravilha nesse dia. Porque eu acredito que tudo é permitido por Deus. E por que não Deus não permite uma coisa tão simples na vida de uma criança que está precisando uma forma positiva para ela? Então vai depender muito da educadora, minha gente. Tem muitos educadores que jogam muita responsabilidade para os pais. Eu acredito que é uma consonância, a educação, a mão juntas. É a mão do professor, a mão do diretor, do coordenador, de todo o segmento escolar e dos pais. Né? Porque as paredes da escola nos isolam das demais coisas, mas todo dia elas trazem coisas de fora para dentro da nossa escola. Então vai caber a nós não cansarmos. Vai ser cansativo trabalhar a inclusão nas escolas, na sala de aula, mas se nós esmorecermos, nós não vamos chegar a nenhum lugar. E nós temos crianças que hoje são crianças, mas serão os adultos de amanhã, serão os nossos representantes de amanhã. Se nós não fizermos a nossa parte, quem poderá fazer isso por elas? Então nós agradecemos a sua presença e atenção na nossa curta-metragem sobre a educação inclusiva, professora Elione Macedo. Eu que agradeço a vocês. Que Deus nos abençoe grandemente. Sintam-se todos beijados e abraçados. Bom, gente, estamos aqui com a professora Zeni Cleide, mestre em Educação Inclusiva. Bom, professora, na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da educação inclusiva? Bom, muito boa, muito pertinente essa sua questão, porque a educação inclusiva, ela vem ganhando espaço dia a dia no decorrer nas nossas salas de aulas. E a educação inclusiva, voltada para um geral, nós sabemos que a educação inclusiva, ela hoje é pautada diante de muitas leis, na qual elas têm que serem vividas e direcionadas, mas infelizmente a educação inclusiva aqui na Escola Municipal Manuel Casimiro Gomes, ainda de sexto, quando a gente pega para falar de sexto a nono ano, nós não vemos essa realidade em sala de aula. A inclusão, ela está caminhando junto com a exclusão, onde alguns alunos eles são excluídos e incluídos ao mesmo tempo. Por que isso? Porque a partir do momento que um professor ele inclui aquele aluno em certas atividades, ele pode excluí-los em outras atividades e até mesmo na acessibilidade que nós não temos na nossa escola. Isso deixa muito a desejar. E um fator agravante que nós vemos aqui na Casimiro é que os alunos, quando chegam deficientes, quando chegam ao sexto ano, a partir do sexto ano, a desistência dos mesmos em sala de aula. Isso ocorre porque muitos fatos estão levando para que as pessoas com deficiência elas sejam excluídas
desse âmbito, que é a escola, que é para elas estarem inseridas, que elas não estão sendo inseridas. Então, foi ponto da minha dissertação de mestrado que eu coloquei e eu pude comprovar a falta de afetividade dos professores quando chegam do 6º ao 9º ano para as pessoas com deficiência. E isso foi comprovado que não está acontecendo a afetividade e isso está gerando a exclusão dentro de sala de aula. Então, no meu ponto de vista, no ponto de vista de vários teóricos, a inclusão, ela precisa ser melhorada, ela está no papel, mas ela precisa ser colocada em prática, que na prática ela não está existindo, infelizmente, mas você precisa fazer algo para que isso mude. Bom, professora, como criar na escola e na comunidade uma cultura exclusiva? Veja, que bom, a gente nem combinou, mas faz referência ao meu trabalho. No meu trabalho, eu coloquei algumas sugestões que podem ser levadas em conta e a proposta foi levada para a gestão, para que seja colocado em prática essas atividades, para que a gente possa começar a incluir essas pessoas na inclusão mesmo. Uma das propostas é fazer com que os professores se sensibilizem, eles sejam sensíveis à causa que é a inclusão, que eles saibam, que eles se aprofundem, que eles busquem saber o que é a inclusão, para que eles possam desenvolver isso em sala de aula. E uma das propostas é que aqui nós temos na escola Manuel Casimiro Gomes, nós temos a sala de recurso e é notório a preferência dos alunos pela sala de recurso à sala de regular de ensino na qual eles estão inseridos. Então, uma das propostas é fazer com que esses professores se juntem com o professor da educação inclusiva para que troquem experiências e essas experiências sejam praticadas em sala de aula pelo professor da sala de recurso e pelo professor da sala regular, porque eles têm uma cultura muito errônea das pessoas com deficiência. O que eles pensam? Porque eles são deficientes, eles não são capazes de desenvolver nada. E com essa parceria com a sala de recursos, eles vão ver que eles são capazes sim, eles têm potencial, basta adaptar e adequar a sua realidade a qual eles vivem inseridos. Estamos aqui com a professora de inglês, Cássia Nascimento. Bom, Cássia, nas salas do 6º ao 9º ano em que você ensina, existe algum aluno com deficiência? Existe. Nós temos 2 alunos no 7º ano, mais um aluno no 9º ano e um aluno à noite, na turma de EJA. Quais são os critérios de avaliação em relação a esses alunos na sua disciplina? Bom, assim, em relação à avaliação é complicado para a gente avaliar, porque infelizmente nós não temos um acompanhamento. Eu acredito que para avaliar esse tipo de aluno cada professor ele tem um acompanhamento junto à coordenação, mas nós não temos. Então a única indicação que se faz na escola é que nós coloquemos nesse aluno a média que a escola oferece, que é um 6, apenas. Então não existe nenhuma atividade voltada especialmente para esses alunos especiais, até porque deveria ser, não sei, talvez um tipo de algum curso, algo voltado para a capacitação do próprio professor em relação a esses alunos ou dos professores acompanhantes desses alunos. Mas infelizmente a gente não tem isso aqui na escola, então não há um critério para a avaliação desses alunos. O único critério que nós usamos para atribuir nota, não é nem para avaliar a questão do desempenho deles, é para atribuir nota realmente na caderneta. É essa nota que é oferecida pela coordenação que nos diz que deu a média que a escola oferece, apenas isso, mas não há um critério de avaliação. Olá pessoal, a gente está dando continuidade à nossa curta-metragem e hoje estamos com a diretora Nádia, do Colégio José Joaquim. Bom, Nádia, a gente tem algumas perguntas para a senhora e vamos começar. Há quanto tempo essa escola oferece o atendimento educacional especializado? Bem, boa tarde a todos e a todas, especialmente a segunda série do ensino médio, universitário.
especializada na nossa escola. Nós temos uma sala multifuncional, temos a professora Elione, com especialização em psicopedagogia, onde ela faz um atendimento àquele aluno que tem aquele laudo com a sua especificidade. E ela faz assim um trabalho, um dia trabalha de manhã, da tarde, e assim, especializado mesmo, nós não temos. E como são realizadas as matrículas para o AEE? As matrículas realizadas, nós temos um cronograma de matrícula de acordo com o CIGEDUC. Inclusive vai se encerrar agora, né? Iniciou dia 22 de novembro, vai se encerrar dia 30 de novembro, para aqueles alunos que têm laudo. A escola recebe recursos destinados à educação inclusiva? Não. Em 2012, quando eu assumi a direção da escola, tinha um recurso reprogramado. Recurso esse que foi R$10.000, onde é para acessibilidade. Fizemos a acessibilidade dos banheiros. Os banheiros são acessíveis. Compramos bengalas, cadeiras de roda, andajá, cadeiras de roda, andajá e bengalas. Bengalas, e tudo isso está nesta sala funcional. Bom, Nádia, qual é a mensagem que a senhora deixa para os pais que, mesmo percebendo que o filho apresenta algum tipo de necessidade especial, se opõem a procurar atendimento especializado? A mensagem que eu deixo é que os pais eles se conscientizem mais, observem mais seus filhos em casa, porque a escola é a extensão da família, a extensão de casa, onde a criança, se ela aparenta algum déficit em casa, com certeza na escola vai apresentar. E a escola não tem profissionais para detectar os problemas de cada um. E sim, quando o pai ele se conscientiza, procura os profissionais como psicopedagogo, psicólogo, procura o CRAS, ele está amparado por lei. Aquela criança vem para a escola e ele é atendido na sala. Então, em nome do nosso grupo do segundo ano, eu agradeço a disponibilidade de todos que participaram da nossa entrevista e a senhora Nádia, do nosso obrigada. Bom, gente, essa foi a nossa curta-metragem com o tema Educação Inclusiva. Espero que todos vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Já. Olá pessoal, meu nome é Milena Tomás, eu sou da escola José Joaquim. Hoje estamos apresentando um trabalho da disciplina de Sociologia, do professor Genilson Costa. É o trabalho de uma curta-metragem sobre a educação inclusiva. E hoje a nossa entrevistada é a professora Elione do quê? Corta. É o quê? Bom, professora, na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da inclusão escolar? O quê? Não acredito. Bom, gente, estamos aqui com a professora É mesmo, é? É mesmo, é? Bom, gente, estamos aqui com a professora Zenicleide, mestre em Educação Inclusiva. Bom, na sua experiência profissional, professora, o que você tem observado hoje na realidade da inclusão? Vai, corta.